por mim e por você. É noite de se arrepender. É noite de reatar o local do relacionamento e da fidelidade a Ele. Aleluias. Aleluias. O povo do tempo de Malaquias estava corrompido. O relacionamento estava sendo quebrado. Mas Jesus levantou um profeta naquele dia, naquele tempo. E nesta noite Deus também me levantou. Deus quer te levantar para despertar ao povo. Volte ao relacionamento. Aleluias. Você é a casa de Deus. Você é o lugar favorito dele. Aleluias. E como é bom estar neste lugar, cultuando, adorando, bendizendo, glorificando, exaltando o nome dele. Mas o nosso relacionamento não pode ser limitado somente aqui dentro de 4 paredes. O nosso relacionamento precisa ser na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos filhos. Você é a casa favorita de Deus. Você carrega a presença de Deus. Aleluias. Quando nós vamos embora, o Senhor, Ele não fica retido dentro dessas 4 paredes. Ele vai conosco. Aleluias. É tempo de voltar a ler a Bíblia. É tempo de voltar a orar. É tempo de voltar a chorar. Aleluias. Eu sou teu, você é meu. Declara para Ele: Senhor, eu sou teu. Eu sou teu e o Senhor é meu. Aleluias. Aleluias. Declara para o Senhor: Senhor, eu sou teu, Senhor. A Josiele, fala o seu nome para o Senhor. Senhor, a Josiele é tua, Senhor, e o Senhor é meu. Aleluias. Peça ao Senhor, dai-nos a nação por herança, Deus. Tem pessoas que têm se perdido, irmãos. E nós estamos numa geração doente de quebra de relacionamento, de fidelidade. Porque se preocupa somente com o seu problema, já não olha mais para o irmão. Já não se preocupa lá fora, só se preocupa aqui dentro. Peça ao Senhor, aleluia, as palmas que louvam o Senhor. Peça ao Senhor as nações por herança. O nosso coração pode acender a luz, o nosso coração precisa voltar a queimar por Deus, voltar por almas. Porque o mais importante do relacionamento são as pessoas. Não existe relacionamento sem ter pessoas. Não existe relacionamento sem ter conversa. Não existe relacionamento sem ter uma ligação, sem ter uma preocupação, sem ter uma chamada de vídeo todos os dias com as meninas acordando com o cabelo desse tamanho. Não existe relacionamento. Eu não vou falar o nome. Eu não vou falar o nome para as meninas não ficarem com vergonha. Mas eu estou muito feliz que Laiane, Leonara e Pamela voltaram, porque elas estavam, irmãs, em quarentena. E para a glória de Deus, hoje elas estão aqui. A Débora ainda não voltou, a Taniene também. Eu liguei para a Taniene, ela não me atendeu. Mas ela também está aqui nessa noite para a glória do nome do Senhor Jesus. E é isso que é relacionamento. Oi? Talvez ela estava com o cabelo arrepiado, pastor, verdade. E é isso que é relacionamento, é você se preocupar, é você ligar, é você mandar uma mensagem. Só que Satanás, ele tem quebrado o relacionamento, tem quebrado o local da fidelidade ao Senhor. E aí nós já estamos muito preocupados somente conosco. Já temos quebrado o lugar de relacionamento. Irmãos, entenda uma coisa nessa noite. Se você não é capaz de se relacionar com seu esposo, com seu filho, com a sua filha, se você não é capaz de se relacionar com seu vizinho, com seu amigo de trabalho, como que você vai se relacionar com Deus? Que você não vê. É quase que impossível. Então, que você possa refletir nessa noite. Você é casa de Deus, aleluia. E quem não aceitou Jesus ainda como único e suficiente Salvador, quem não reconheceu, irmãos, é casa de demônios. E é desesperador falar isso. Porque somente reconhecendo Jesus como Salvador, nós nos tornamos casa de Deus. Não estou dizendo que somos santos, porque tem pessoas também que aceitam Jesus e são infiéis. São casas de demônio também. Mas é noite de arrependimento. É noite de arrependimento. É noite de confessar, de voltar a chorar. Deus tem falado isso desde o domingo. E Ele está reafirmando nessa noite para a glória do nome dEle. Então eu vou ler a palavra. Você pode ficar sentado mesmo. Malaquias 3, no versículo 6...
que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E o 7 diz assim, ó: desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai a vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Quantas as vezes é pregado alguma coisa aqui e você pergunta para você: como assim? Em que eu tenho errado? Em que eu tenho falhado? E isso é algo, porque esse povo ele ficava perguntando isso para Deus. Toda vez que Deus falava alguma coisa através da vida do profeta, eles questionavam a Deus. O que eles estavam fazendo de errado que estava quebrando essa fidelidade? Eu costumo dizer o seguinte, que tudo que é pregado eu pego para a minha vida e eu vou fazer uma autoanálise. Eu não olho para a vida de A, de B, de C, não, irmão, porque A, B e C, ele precisa olhar para ele. Agora eu preciso fazer uma autoanálise e ver o que eu preciso melhorar e confessar ao Senhor para que a aliança da fidelidade não seja quebrada. A fidelidade é isso aqui, ó, é uma aliança. A aliança, ela não tem como ser partida. Ela não tem como você abrir para colocar o dedo, não. Ela é um círculo fechado. E a fidelidade é assim, não tem espaço para mais nada. Somente para você ser fiel ao Senhor. E hoje, estudando sobre fidelidade, ao ver o status da diaconisa Mirella, eu ia procurar a diaconisa Mirella, e você me poupou esse trabalho. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida. Tinha um significado de fidelidade. Fidelidade é a característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo, lealdade, constância nos compromissos, assumidos por outrem. Ou seja, o que é o infiel? Tudo o oposto disso. Se você marca um compromisso e você falha, você é um infiel. Se você não demonstra zelo, respeito por alguém ou por algo, você é um infiel. Então, foi o que eu iniciei falando. A questão da fidelidade, ela tem sido quebrada não é por coisas muito grandes, são por pequenas coisas. E são as pequenas coisas que, se nós não nos atentarmos, que nos levará ao inferno, irmã Vanessa. São as pequenas desobediências, são as pequenas infidelidades, são os pequenos deixa para depois que vai nos levar ao inferno. E nessa noite, esta mensagem que eu venho trazer ao seu coração, ela tem por título um chamado de um povo infiel para a fidelidade. Esse povo, irmãos, eles eram um povo fiel ao Senhor. Deus, ao todo tempo, eles se voltavam para o Senhor se voltava para eles. Mas no decorrer da caminhada, o que esse povo fazia? Se corrompia, se tornava infiel. Porque eles já estavam fazendo o quê? Já estavam ficando acostumados com a presença de Deus, já estavam ficando acostumados com a vida que eles estavam levando. Só que a todo tempo que esse povo começava a quebrar a aliança do relacionamento, o que Deus fazia? Levantava um profeta. Gente, isso é muito sobrenatural. Porque eu consigo entender isso nos tempos atuais de hoje, na minha e na sua vida. Todas as vezes que nós estamos começando a querer nos perder, Deus envia alguém para levar uma mensagem, Por isso que é importante nós nos levantarmos neste tempo como pessoas fiéis que se importam uns com os outros. Porque você pode ser o profeta desta geração. Você pode ser o Malaquias levantado neste tempo. Alguém pode estar ao ponto de querer tirar a sua própria vida, mas você vai mandar uma mensagem para ele: Jesus te ama. E ele vai falar: meu Deus, Jesus me ama. Teve um dia, eu trabalhava numa obra, e tem aqueles golpes de telefone, que eles enviam para o seu telefone, falando que você tem que fazer uma recarga, e você vai ganhar não sei quantos mil. Aí eu mandei de volta bem assim: Jesus te ama. Daqui a pouco está meu telefone tocando. Aí eu falei: ai meu Deus, o golpista está me ligando, o que eu faço? Vou atender. Atendi o telefone. Oi. Nossa, tinha muito tempo que eu não escutava isso. Essa foi a resposta do golpista para mim. E eu falei assim: mas você sabia que o que você está fazendo é errado? Você engana pais de família. Ele falou assim: mas tia,
A situação está difícil. Eu falei assim, mas existe a possibilidade de você ganhar, mudar a sua história, através do amor de Jesus. Então, de repente, se eu tivesse sido mal criada com aquele preso, de repente, irmãos, ele pode estar pregando a palavra de Deus hoje. Ninguém me garante que não. Porque depois eu bloqueei, porque eu fiquei com medo dele ficar me ligando sempre. Mas a primeira parte eu fiz, que foi o quê? Falar para ele que Jesus o amava. E que Deus não concordava com aquela infidelidade que ele estava vivendo. Então, hoje, eu e você somos o Malaquias deste tempo. E aqui no livro de Malaquias, o povo, irmãos, eles já tinham saído do exílio. No domingo nós estávamos pregando, falando que aquele povo estava preso e com saudades do templo. Agora o povo já não está mais no exílio, já não está mais preso. Ele já tem a oportunidade que eu e você temos de estar na casa de Deus. E o que é que o povo faz? Torna a virar o coração, virar a cabeça, virar a mente, virar contra o Senhor. E aí, irmãos, Deus, vendo tudo isso, faz com que Malaquias se levanta nesse tempo. E o nome de Malaquias significa mensageiro. E esse homem era um mensageiro de Deus. E nessa noite eu posso contar com esses mensageiros de Deus aqui? Glória a Deus, glória a Deus. Deus sempre levanta alguém neste tempo, assim como ele levantou Malaquias, para denunciar a corrupção do sacerdote levítico e a forma relaxada com que o povo estava entregando, irmãos, os dízimos e as ofertas. Malaquias despertou aquele povo em vários quesitos na vida pessoal de cada um deles, do que eles estavam fazendo. Inclusive, dizimando e ofertando. Malaquias foi levantado por Deus para denunciar a falta de reverência na casa de Deus. Hoje eu vejo o pastor Reinaldo muitas das vezes como Malaquias. O homem fica nervoso quando ele vê alguém levantando, atendendo o telefone, com falta de reverência dentro da casa de Deus. E o povo já estava assim. O povo já não estava mais reverenciando a presença de Deus. O povo já não estava mais alegre em estar cultuando a Deus. As pessoas já estavam indo até a casa de Deus por obrigação. De repente, eu e você já estivemos também na casa de Deus por obrigação. Estamos sendo infiéis. De repente, eu e você só viemos aqui na casa de Deus por causa de querer ouvir uma revelação através da vida do pastor, ou do obreiro, ou da missionária. Somos infiéis porque Deus tem falado desde o início do culto comigo e com você. Volte-se para Ele, que Ele vai se voltar para você também. Cria o relacionamento na sua casa, cria o ambiente de buscar a Ele. Ai, pastora, mas eu não sei orar. Não tem problema. Senta e conversa, assim como você está conversando com uma pessoa. É assim que você vai criando o relacionamento com Deus. No templo, irmãos, no tempo de Malaquias, o templo já havia sido reconstruído e o culto já tinha sido restabelecido. O Senhor, porém, não estava satisfeito com o culto oferecido a Ele. Será que o Senhor tem se agradado dos nossos cultos no ministério Tempo de Avivamento? Eu não estou falando deste culto coletivo. Eu estou falando do seu culto individual, da sua prestação de louvor ao Senhor, do que você tem aberto o seu coração para falar com o Senhor. Eu estou falando do culto do Eliseu, eu estou falando do culto do Lucas, da Ludmila, da Pâmela, do culto da Josiele, do culto do Marcos, da Mirela, da Helena. Deus tem se agradado do seu culto? É uma noite de reflexão. É um chamado a um povo infiel. E esse povo infiel pode ser eu, pode ser você. Mas é um chamado para quê? Para fidelidade. Ainda que até hoje nós estivemos na casa de Deus como um povo infiel, é tempo de você voltar a ser fiel. E o Senhor, Ele vai nos dar diretrizes nessa noite de como voltar a ser fiel. Irmãos, não é diferente. Eu vou ler na Bíblia, Diácono Estevão, e eu vou, assim, parece que eu estou lá. Eu leio a Bíblia chorando. Jesus, é muito sofrimento.
Lendo hoje o livro que a gente está fazendo, o devocional, eu falei, Jesus, coitado do apóstolo Paulo. Meu Deus, quanto sofrimento para este homem. O homem estava preso, mas estava lá preocupado com o povo, preocupado em instruir ao povo. E não é diferente não, gente. Volta e meia você recebe uma mensagem lá, e aí, está orando? Está buscando? Por quê? Porque a gente fica preocupado. Irmãos, a nossa cabeça, tem vezes que fica igual um caldeirão de água fervendo, pensando, preocupado. Você está vindo para o culto adorar a Deus, você está recebendo mensagem que está acontecendo uma situação assim, assim, assim. Você fala assim, Jesus, aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando? E eu acredito que Deus, Ele olhava para o povo que era instruído por Ele, Ele olha para nós hoje, para um povo instruído através da palavra, e Ele pensa a mesma coisa. Será que eu erro? Deus não erra. Nós sabemos que Deus não erra. Mas por que o nosso coração é tão infiel, irmãos? Por que o nosso coração pende a tanto para fazer o que não aprova o coração de Deus? Nós estamos no tempo da tecnologia. Nós estamos em templos, irmãos, existem templos. Reinaldo hoje mesmo me mostrou uma pregação. Meu Deus, era um mega templo. Templos bonitos. Mas o povo continua com a mesma infidelidade. O povo continua ainda com a mesma dureza de coração. O povo desacredita de Deus. Acha que Jesus não vai voltar. Continua da mesma forma. Tem coragem de subir no altar do Senhor em pecado, em adultério. Tem coragem, tem homens e mulheres, crianças, que têm coragem de acordar de madrugada e olhar pornografia. Irmãos, isso se chama infidelidade. Jesus, ele vai buscar uma noiva santa, irrepreensível, uma noiva com as vestes brancas, não salpicadas de pecado. E é tempo de arrependimento nessa noite. Essas coisas são coisas difíceis de dizer, mas é muito mais difícil você continuar nessa prática, indo para o inferno, do que você ouvir e querer ser liberto. Nós precisamos reconhecer, fazer essa autoanálise. Senhor, em que eu tenho sido infiel? Senhor, eu tenho sido infiel porque eu tenho deixado de orar. Senhor, eu tenho sido infiel porque eu tenho deixado de reconhecer o Senhor como um Deus soberano na minha vida. Senhor, eu tenho sido infiel porque eu não tenho respeitado a minha esposa, porque eu não tenho respeitado o meu esposo. Senhor, eu tenho sido infiel por quê, Senhor? É uma noite de reflexão, de você pensar. E aí, depois que eu pensei, o que é que eu faço? Confessa ao Senhor. Você sabe, eu sei no que eu sou infiel. E você também sabe. Você acha que eu não preciso fazer uma autoanálise todos os dias e confessar para o Senhor? Quantas vezes eu quebro o relacionamento com Deus? Quando eu fico mais no Instagram e deixo para ler a Bíblia, fazer uma outra coisa depois. E eu tenho certeza que você também deixa. Só que muitas das vezes tem a diferença. Nós reconhecemos, abandonamos e alcançamos misericórdia. Mas muitas das vezes a gente reconhece e continua na prática da infidelidade. Mas essa noite Deus está fazendo um chamado para mim e para você. Um povo infiel. Volte para a fidelidade. Aleluias. E sabe o que é lindo? Na antiga aliança, o Senhor, Ele tinha um povo escolhido. Na antiga aliança, eu e você não tínhamos direito. Nós não éramos o povo escolhido. O povo escolhido só era somente o povo de Israel. Eles eram a nação santa, eleita, escolhida, o sacerdócio real. Mas Jesus Cristo, aleluias, Ele veio, irmãos, para dar esse direito para mim e para você, de irmos morar no céu, de nos tornarmos fiéis, de abandonarmos a prática da infidelidade, de abandonarmos a prática de marcar e não cumprir com o que marcamos, de abandonarmos a prática da traição, a prática da murmuração. Murmuração também é infidelidade. Da prática do desânimo. O Senhor, Ele veio, Ele morreu, Ele veio por mim e por você. Aleluias. Ele veio para todas as pessoas, raças, línguas
e nações. E o que é preciso fazer, pastora Josi, para que eu tenha direito a este céu? Levantar a sua mão, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, Josi, você não sabe como que é a minha vida. O meu passado, eu já fiz muitas coisas difíceis. Eu sou uma infiel e não tem mais jeito para mim. Tem jeito sim. Tem jeito sim. O sangue de Jesus te purifica. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Volte ao Senhor e Ele voltará a voz. Eu não tenho uma voz bonita e impactante como a de presbítero Giliardi. Mas é a palavra de Deus que convence, não é a voz bonita. Volte-se ao Senhor e Ele voltará a voz. O chamado nessa noite de um povo infiel para a fidelidade, Ludmila. Aleluias. É tempo de você voltar a sentar na mesa do relacionamento com o Senhor. Abandonar a infidelidade. E fazer uma aliança com Jesus nessa noite da fidelidade. Aleluias. E aí, estudando, eu observei que tudo na vida, não só estudando, mas também vivendo, eu entendi isso. Existem consequências. Uau! Tudo na vida. O Senhor fala no Novo Testamento a respeito da semeadura, né? Tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. E é muito lindo, por quê? Malaquias fica no Velho Testamento. Mas se você for olhar o Novo Testamento, é tudo muito interligado. A questão do relacionamento veio desde o quê? Desde o princípio. De que quando Deus ia lá no jardim para se relacionar com Adão. Deus se relacionou com Noé. Deus se relacionou com Moisés. Lá na Nova Aliança, Deus se relacionou com Davi. Deus se relacionou com Paulo. E Deus se relaciona comigo e com você. Aleluias. Nós não somos diferentes, irmãos. Talvez você está pensando assim, mas como que Deus se relaciona comigo? Deixa eu trazer a sua atenção nessa noite para uma situação. Você já teve algum livramento que você conseguiu contemplar com os seus olhos? Sim ou não? Foi Deus que falou com você? Ou você acha que foi mera sorte do acaso? Foi Deus que se relacionou com você, que te deu aquele livramento. E existiu situações que Deus não te livrou, mas Ele passou junto com você. Existem situações que Ele vai te livrar, mas existem situações que Ele não vai te livrar, mas Ele vai estar juntamente com você. Você só precisa, assim como eu, somente permanecer fiel ao Senhor. Aleluias. E nessa noite eu vou trazer para vocês algumas características de um coração infiel a Deus. No capítulo 1 de Malaquias, no versículo 2, diz assim, ó. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. A característica de um coração infiel é um coração que duvida do amor de Deus. Que desespero, porque a primeira característica foi a primeira que eu apanhei. Quantas vezes, quando eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, eu duvidava do amor de Deus para com a minha vida. Eu tenho certeza que, se não todos, a grande maioria aqui já passou por uma situação que pensou assim, Senhor, por que o Senhor deixa eu passar por isso? Quando eu fui desobediente aos meus pais, casei com o pastor Reinaldo, que não era pastor, toda vez que ele fazia eu sofrer, eu falava assim, Deus, por que o Senhor deixou eu passar por isso? Mas não foi eu que desobedeci, fui casar? E aí? Característica de um coração infiel a Deus. Duvida do amor de Deus. Mas nessa noite Deus chama o povo para a fidelidade. Para de duvidar do amor de Jesus.
Para de duvidar do amor de Deus. Deus te ama. E mesmo quando nós perdemos, Ele continua nos amando. Traga o seu coração para a fidelidade nessa noite. Um coração infiel, irmãos, ele despreza o nome do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 6. O filho honrará o pai e o servo, ao seu senhor. E o seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o seu temor? Diz o Senhor dos exércitos: os sacerdotes desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Um coração infiel, ele despreza, ele duvida do amor de Deus. Ele põe à prova o amor de Deus. E ele ainda despreza o amor de Deus. Sabe por quê? Porque ele não consegue ser grato, Eliseu. Eles não conseguiram ver tudo aquilo que o Senhor já havia feito por eles. E eles desprezam o amor do Senhor. E ainda assim, no capítulo 1, eu estou lendo o capítulo 1, quem está acompanhando na Bíblia Sagrada. Além de desprezar a Deus, sabe o que ele faz? Um servo de coração infiel, diaconisa Leonara, ele oferece qualquer oferta a Deus. Faz as coisas de qualquer maneira. Se sobrar, eu faço. Se tiver, eu dou. Eu vou pegar uma roupa para doar, mas só quando ela está toda estragada, rasgada. Ei, se ela não presta para você, meu irmão, ela não presta para o seu irmão também não. Se ela não presta para mim, eu não posso doar. Porque o meu irmão, ele está recebendo a oferta que nós damos no altar do Senhor. Porque Deus, ele não precisa de roupa. Mas o irmão precisa. Como que nós vamos entregar um calçado todo estragado no altar do Senhor? E um coração infiel, eles começaram com um coração infiel a fazer isso. Olha o que diz aqui, no 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Se você for oferecer algo estragado para o governador, para o prefeito, não precisa nem ser para o governador, para o prefeito, não, para mim. Eu não vou gostar de coisa estragada. Irmão, se você me der uma cartinha com uma balinha, o meu coração vai ficar muito alegre. Eu vou ficar feliz e você vai ganhar o meu coração. Uma das minhas linguagens de amor é presentes. Fica a dica para vocês. Se quiserem ganhar o coração da pastora Josi, dá um presentinho. Não precisa ser caro, não. Mas não me dá coisa estragada, não, porque eu não vou gostar. E assim é o Senhor. Estevão está rindo. Corações infiéis, eles oferecem qualquer coisa a Deus. Então, quando você for oferecer uma oferta no altar do Senhor, traga o melhor para o Senhor. Eu não estou falando em quantia, irmãos, misericórdia. Eu estou falando de oferta, de amor, de você olhar o melhor. Se você for ofertar algo para o seu irmão, se você for doar algo, eu só bebo Coca-Cola, mas para o irmão eu vou oferecer o refrigerante X. Não, irmão, dá o melhor, dá Coca-Cola. Dá o melhor. É o seu irmão. Tem um coração fiel e ofertar na casa de Deus tem que ser o melhor. Ofertar para a cantina tem que ser o melhor. Ofertar para o seu irmão tem que ser o melhor. Pegar o seu melhor e ofertar para o Senhor. E as consequências, e aí dentro disso tudo, irmãos, existe as consequências da infidelidade. No versículo 14, olha o que Deus falou. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho promete e oferece ao Senhor coisa vil. Porque sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome será tremendo entre as nações. Então, toda vez que você tem um coração infiel, maldito você será. Irmãos, olha o que a infidelidade traz para mim e para a sua vida. Maldição. Por isso que nessa noite o Senhor nos chama
de um povo infiel para ser um povo fiel a Ele, porque Ele tem bênção para quem é fiel. Aleluias. Aleluias. E no capítulo 2, irmãos, no capítulo 2 é o chamado o povo para abandonar a infidelidade continua. Olha só, Deus falou no capítulo 1, o povo não entendeu. No capítulo 2 ainda continua o chamado do povo para um coração infiel, para ter um coração fiel no Senhor. E no capítulo 2, todo homem que tinha um coração fiel, o que ele fazia? Ele se desviava do caminho do Senhor. Quantas vezes eu e você, com coração infiel, desviamos dos caminhos de Deus? Procuramos refúgios em tantos outros lugares. Sabe por quê? Porque o nosso coração já está infiel a Deus. Olha o que diz aqui, 2:8. Mas vós desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu tenho uma notícia para você. Além de você ter um coração infiel, toda vez que você se desvia, você leva 1 ou 2 com você. E aí nós só vamos pecando cada vez mais contra a beleza da santidade de Deus. Por isso que é noite de posicionamento. É converter o nosso coração à fidelidade a Deus. De todo o coração é se jogar, irmão, se jogar no chão, chorar e falar: Deus, sozinho eu não consigo, mas com o Senhor eu consigo. Com o Senhor, Pai, eu vou lutar com todas as minhas forças para ser fiel ao Senhor. E ainda tem mais. Um coração infiel, ele não obedece a Deus. Um coração infiel, ele é desobediente. Olha aqui o que diz o versículo 11, do capítulo 2 do 11. Judá foi desleal e a abominação se cometeu em Israel e Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com filhas de deuses estranhos. Aquele povo estava fazendo o que era abominável ao Senhor. Estava largando as suas esposas e casando com mulheres estranhas. Ei, será que nós temos cometido esse tipo de pecado? Temos profanado o altar do Senhor, abandonando aquilo que Ele disse para que nós não venhamos fazer e fazendo? Porque toda vez que nós fazemos isso, irmão, nosso coração ele é infiel. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris os altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte. Olha o que Deus diz aqui nessa noite. Ele não olha mais para a sua oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Se você é infiel a Deus, Deus não recebe a sua oferta. Se eu sou infiel a Deus, Deus não recebe a minha oferta. Mas é noite de arrependimento. O povo chama você que está me ouvindo nessa noite, para voltar a ser fiel ao Senhor, para voltar ao arrependimento, para voltar a cultuar com alegria, com louvores, ter prazer de estar na casa de Deus, ter prazer de servir, ter prazer de entregar os seus dízimos, ter prazer de entregar as suas ofertas. Deus convida eu e você nessa noite para termos um coração fiel. As consequências são terríveis, irmão. Nós podemos viver uma vida achando que estamos bem sendo infiel ao Senhor. Somos infiéis ao Senhor, mas quando chegamos no nosso quarto, que colocamos a cabeça no travesseiro, é aquele vazio que nada preenche. É uma dor, é uma angústia. E aí Satanás, ele realmente vai montar mesmo falando, te acusando. Você é um infiel, você não é digno, você não merece. E aí sabe o que você tem que fazer? Verdadeiramente eu sou uma infiel, eu não sou digna, eu não mereço. Mas Jesus, eu me arrependo.
Eu me arrependo de toda infidelidade, Jesus, que eu pratiquei até hoje, Jesus. O Senhor, o Espírito Santo está te dando armas nessa noite. Está te dando ferramentas nessa noite. Para você pegar e sair daqui com a sua aljava cheia. E sabe o que o Espírito Santo vai fazer com você? Ele vai te pegar da aljava e vai te lançar. E o nome do Senhor será glorificado por intermédio da sua vida, da sua história. Aleluias! Mas você precisa reatar o relacionamento com Deus. Imagina, Wilson, quando você se arruma para o culto de primícia, aí você vai lá, pega o seu quilo de arroz, de feijão, de macarrão, ou papel higiênico, a pasta de dente, um leite em pó, eu não sei o que você separa. Aí o Senhor está olhando com alegria, e quando você coloca aqui, o Senhor recebe com um aroma suave. Sabe, muitas das vezes você e eu não trazemos 1 quilo porque acha que é pouco. Mas 1 quilo é pouco, sozinho. Mas olha o tanto de pessoas que nós temos aqui, se todas trouxerem 1 quilo. Imagina o Senhor chegando lá no altar, no trono todo glorioso dele, eu imagino. E ele sentindo o cheiro. Quando você colocou a sua oferta na salva, porque você é fiel a ele, chegou como aroma suave. Mas se eu e você somos infiéis, ele não recebeu a nossa oferta. Então é noite de arrependimento. É noite de nós voltarmos o nosso coração para a fidelidade ao Senhor. Você não está sozinho. Nós somos uma igreja local aqui neste lugar para te ajudar. Aleluias. Você vai ter dificuldade. Aqui tem pessoas infiéis em nosso meio. Muitas das vezes nós talvez vamos errar e sermos infiéis também. Mas nós temos um coração ensinável. Porque característica de coração fiel, Tainá, é coração ensinável. Um coração que quer mudar. Um coração que quer ser transformado. Porque é um coração que almeja morar no céu. E é assim que o nosso coração precisa ser. Fiel ao Senhor. E o chamado, irmãos, continua. Retorna a fidelidade a Deus. Abandona a prática da infidelidade. E volte-se para Deus. Torne-se a Deus. E Ele vai se tornar a você. Eu podia ficar aqui falando para você. Jesus quer curar as suas dores. Jesus, vem cá, tem colinho sim. Mas precisa tirar essas cascas que impede expurgar esse pus podre para fora, que impede de você alcançar e ser fiel a Deus. Tem colinho sim, tem consolo sim, tem abraço, tem tudo isso sim. Mas tem correção, porque o Senhor, Ele corrige todo aquele que Ele ama. O Senhor corrige. Quando eu errava, minha mãe me corrigia severamente, porque ela me amava, irmãos. A minha mãe não foi a melhor mãe do mundo, ela errou. Ela foi infiel em alguns aspectos, mas não tem problema, ela é minha mãe. Eu aprendi, sabe o que eu aprendi com a minha mãe? Eu aprendi que eu não vou fazer com ela o que ela fez comigo. E tudo bem, porque nós erramos, irmãos. Só que nós temos que fazer o quê? Cortar o ciclo do erro, cortar o ciclo da infidelidade. Se o seu cônjuge foi infiel com você, você não precisa ser infiel com ele. Você precisa voltar o seu coração para Deus. Você precisa ser fiel, mudar a sua história. Deus tem algo lindo, reservado e preparado do coração dele para o seu coração. Aleluias. E no capítulo 3, o povo ainda continuava com o coração infiel. E um povo de coração infiel, ele não tem temor de Deus. Quantas vezes as pessoas elas vêm aos cultos, ouvem a palavra, mas quando elas saem, elas continuam fazendo coisas, parece que até mesmo pior do que elas faziam antes, porque elas têm um coração infiel. E assentear-se, afinando e purificando a prata e purificar os filhos de Levi. E o 8, desculpa, irmãos. Roubará o homem a Deus? Todavia, vos me roubais e dizeis: em que te roubamos?
nos dízimos e nas ofertas. Além desse povo ter se tornado um povo infiel, eles roubavam ao Senhor no dízimo e na oferta. Um assunto delicado de falar na casa de Deus. Porque as pessoas, elas acham assim: já não preciso mais, já não é mais da nova aliança. Eu estava estudando sobre os dízimos e as ofertas, e eu gosto muito de ouvir as pregações do pastor Hernandes Lopes. E ele falou o seguinte, que dízimo é dívida, você precisa entregar ao Senhor. Oferta é gratidão. Tudo que nós temos, irmão, é do Senhor. A casa que você mora é do Senhor, o carro que você anda é do Senhor. Então, um coração que não teme a Deus, ele é um coração infiel. Ele realmente não vai fazer. E se você não quiser fazer, a responsabilidade é sua. Porque nós vimos consequências de quem é infiel a Deus, é maldito. E às vezes as coisas não estão dando certo na minha casa e na sua casa por causa da nossa infidelidade a Deus. A nossa infidelidade a Deus. Porque nós achamos que é o pastor que vai fazer, que é fulano, que é beltrano que vai fazer. Não, gente, é de Deus. Foi Ele que te deu e vai voltar para Ele. Como? Na manutenção da casa dele, ajudando uma pessoa. Dessa forma, volta para Ele. Tudo é dele, irmãos, tudo vai voltar para Ele. Eu sou dele, e breve eu voltarei para Ele. Você é dele, e breve você voltará para Ele. Aleluias, aleluias. Um coração infiel não guarda o estatuto de Deus. Ele se desvia do coração de Deus. Olha o que diz assim, ó, no 3:7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Aquele povo estava desviando de tudo que tinha sido ensinado. Era um povo que conhecia a Torá, era um povo que conhecia a lei. Era um povo que conhecia a palavra de Deus. Muitas das vezes eu e você também somos infiéis porque sabemos o que está escrito na palavra de Deus. E mesmo assim praticamos. Nos afastamos de Deus. Nos tornamos longe de Deus. Mas o Senhor tem um convite nessa noite para o povo. Torne a mim e eu tornarei a vós. É um chamado a um povo infiel para se tornar fiel no Senhor. Aleluias. E ainda diz mais. Um coração infiel, eu já disse aqui, rouba ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Mas nessa noite, nós vamos nos tornar para o Senhor. E Ele vai se tornar a nós. Como que nós vamos nos tornar ao Senhor? Reatando a aliança do relacionamento, do confessar, do abandonar a prática do que é errado, do vir ao culto para receber. Ei, entenda, dar é melhor que receber. Quando você vem disposto a dar ao Senhor, Ele já está com os celeiros abertos para te dar. Quando você dá, você recebe em troca, irmãos. Mas você precisa fazer isso por amor a Ele. E de repente, como nós andamos sendo infiéis, não sabemos como fazer. Mas o Senhor nos deu ferramenta nessa noite, nos dizendo, nos ensinando como fazer. E aí eu vou ler para você as consequências de sermos fiéis a Deus. E eu quero que você preste bastante atenção. Deuteronômio 28. Olha o que diz. Se você for fiel a Deus, e será que se ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará toda a nação da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. E ainda tem mais. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares, bendito serás ao saíres.
Aleluias. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Porque um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos ele terá que fugir, se você for fiel a Deus. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a mão, será abençoado. Aleluias. Tudo que você colocar a mão será abençoado. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, o teu Deus, e andares nos teus caminhos. E todos os teus povos da terra verão o chamado nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundâncias de bens, do fruto do teu ventre, do fruto dos teus animais, do fruto da terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o bom tesouro, o céu para dar chuva e a terra no tempo para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestará a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Aleluias. E o Senhor te porá por cabeça, não por cauda, e estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos de Deus. Olha a promessa para minha e para sua vida. Há uma promessa para servo fiel. E aí nós lemos o que irá acontecer se você for fiel. Mas agora eu vou ler o que vai acontecer se você for ainda mais fiel em todo o tempo ao Senhor. Malaquias 4 diz assim, ó: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos que cometeram impiedade serão como palha. Os infiéis serão como palha. E o que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não dará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que os temeis, o meu nome nascerá como o sol da justiça. Se você for fiel ao Senhor, o nome do Senhor será como o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerro cevado, e pisarei os ímpios, porque se farão de cinzas debaixo de plantas, de vossos pés. Naquele dia farei isso, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai vós da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe mandei no Horebe, para que Israel, a qual são os seus estatutos e juízos. E eis que eu envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais e dos filhos, e o coração dos filhos e de seus pais, para que eu venha e fira a terra com maldição. Há uma promessa, meu irmão, de nós irmos morar com Jesus. Há uma promessa para o servo fiel Estevão, que ia aguentar, mesmo tendo tudo para ser infiel, aguentar, meu amigo. Aguentar firme na fidelidade no Senhor. Mesmo tudo conspirando, pastor Reinaldo, para que nós venhamos desanimar. Mesmo tudo conspirando para que nós venhamos desistir. Há uma promessa. Vai valer a pena. Há uma promessa, igreja. Jesus virá nos buscar. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ter relacionamento. Vale a pena aguentar. Chora mesmo aos pés do Senhor. Confessa mesmo a Ele. Nós temos a mania, a mal mania de temer Satanás. Mas o nosso Deus, Ele é muito maior. E se você for fiel a Ele, você será abençoado. E Satanás, ele se levantará por um caminho, mas por 7 ele fugirá. Permaneça fiel ao Senhor. Há um chamado nessa noite para o servo infiel, para a fidelidade do Senhor. E
que essa palavra, irmão, venha arder no seu coração. Não é só para crente, não, é para todos, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, para aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador. Reconheça Jesus como seu Salvador. Há um chamado para você nessa noite, para fidelidade. Eu te garanto que não vai ser fácil, mas eu te garanto que se você tiver relacionamento, quando a prova vier, você vai estar ali, ó, no seu cantinho de relacionamento, de joelhos prostrados. A prova vai passar, você não vai nem perceber. Você vai ser abundante, você vai ser bendito. Quando você entrar, quando você sair, pessoas serão abençoadas por intermédio da tua fidelidade a Deus. Aleluias, aleluias. Queremos o teu nome engrandecer. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. E você que nessa noite ouviu essa palavra, irmãos, e você precisa entender e confessar ao Senhor que você tem andado em caminho de infidelidade ao Senhor, mas você quer nessa noite voltar ao caminho da fidelidade. Eu te convido você a vir até aqui à frente. Nosso Deus, teu santo monte. Reconhecer que você precisa ser fiel ao Senhor. Alegria. Reconhecer que você precisa voltar. Se coloca de pé nessa noite. Agora é a hora da batalha. Agora é a hora de você interceder, de você falar: Senhor, ajuda o teu filho, me ajuda a reconhecer, Senhor, que eu preciso tornar a ser fiel. É o Senhor. O Senhor fez um chamado, e se Ele fez um chamado para essa igreja, porque precisa pessoas nessa noite tornar a voltar no caminho da fidelidade a Ele. Porque Deus não erra, irmão. E Ele está te fazendo um convite nessa noite. Dele nos prostramos. Queremos o teu nome. Aleluia, Deus. Nós engrandecemos o teu nome nessa noite, Senhor. E Pai, o Espírito Santo, Ele convence, Ele sonda os corações, Jesus. Pai, ajuda ele, ajuda ela a reconhecer que ele precisa, Senhor, voltar à fidelidade. Que ele precisa colocar a casa dele em ordem, Senhor. Que ela precisa colocar a casa dela em ordem, Jesus. Que ela precisa reatar o relacionamento com o Senhor, o lugar da intimidade, Deus. O Senhor ainda continua no jardim procurando, Senhor, a se relacionar, a olhar nos olhos, Pai. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por essa oportunidade. E eu louvo ao Senhor, e as palmas que louvam ao Senhor nessa noite. Nosso Deus, teu santo monte. Alegria.